Caramba, faz muito tempo que eu não gravo, então tô um pouco nervosa. Olá, sejam muito bem-vindos ao Senhorita do Século XXI podcast, onde eu espero que você se sinta bem, acolhido. Aqui eu conto um pouco sobre meus pensamentos, o que eu tenho vivido, coisas que eu tenho aprendido, minhas reflexões, enfim, um pouco de tudo junto, misturado, coisas que eu tenho aprendido em Deus, e eu espero que você possa ser tremendamente edificado ou possa, sei lá, gostar de ouvir uma conversa entre eu comigo mesma. Faz sentido? Não sei. Eu já estou aqui com o meu café, inclusive esse copo lindo, essa xícara linda da minha mãe. Mãe, muito obrigada, eu peguei emprestado. E caso você não esteja com seu café, como é de costume, pausa esse vídeo, pausa esse podcast, faz lá o seu café e então nós podemos começar a conversa. A conversa de hoje é um tanto diferente porque não imaginava tirar uma lição de vida de algo que eu tenho estudado. Para quem não sabe, eu faço faculdade de Direito e definitivamente não esperava tirar uma lição de vida em uma das matérias mais insuportáveis, na minha opinião, e que, por ser muito insuportável, é muito difícil de aprender. Assim, pra mim, né? Que é Direito Civil. Direito Civil simplesmente não entra na minha cabeça, de jeito nenhum. Já tentei várias vezes, tenho estudado e não entra, não faz sentido. Então eu preciso estar constantemente estudando as mesmas matérias porque depois de um tempo eu esqueço e quando eu esqueço não faz mais sentido. Então eu tenho que voltar a estudar de novo e ficar nesse ciclo vicioso de revisão, de relembrar e de esquecer porque eu simplesmente esqueço muito do que eu estudo. Então eu tenho que continuar revisando para eu manter isso fresco na minha memória. E aí, eu decidi que eu iria revisar o Instituto da Prescrição e o da Decadência. E eu sou aluna do GRAM, sentei na minha cadeira, abri o meu laptop, coloquei GRAM e entrei em um dos cursos que eu faço de Direito Civil e coloquei a aula de Prescrição e Decadência. Eu tenho uma colinha porque, enfim, são institutos difíceis e para vocês entenderem aonde eu quero chegar, é necessário que eu explique um pouco do que eu estava aprendendo. Então, esse vídeo é como se fosse uma revisão da matéria também. Eu espero que eu me faça ser entendida por você. Se você não entender, me perdoe, não se sinta frustrado. Às vezes, o direito, assim, é complicado. Então, se eu tenho dificuldade de aprender civil, ensinar também, espero que dê certo, que você entenda onde eu quero chegar. A lição que eu tirei dessa matéria, eu espero que você possa absorver o que eu tô tentando dizer. O Instituto da Prescrição e da Decadência, primeiramente a professora, ela relembrou os conceitos de atos e fatos jurídicos. Vamos entender o que é fatos. Fatos são acontecimentos na nossa vida. Só que fatos jurídicos são acontecimentos na nossa vida ou no mundo que têm influência no mundo jurídico, que geram resultados no mundo jurídico. Então, esses fatos eles podem ser divididos em duas áreas: os fatos jurídicos estrito sensu e os atos jurídicos. Em relação aos atos jurídicos, eu não vou explicar porque não tem relação aonde eu quero chegar, então vamos focar nos fatos jurídicos estrito sensu. Os fatos jurídicos estrito sensu são fatos que acontecem sem a vontade humana. Ou seja, no caso, o que eu disse que eu não ia explicar são os atos que têm a vontade humana. Mas os fatos jurídicos estrito sensu não têm a vontade humana envolvida. E eles são divididos também em duas classificações: os fatos ordinários e os fatos extraordinários. Os fatos ordinários são aqueles previsíveis, e aí que é o grande ponto. Os fatos previsíveis são o tempo, vamos dar um exemplo, uma chuvas são esperadas, a passagem do tempo é esperado, é ordinário, e a morte
é um fato ordinário. É um fato jurídico ordinário. A morte é previsível, é certa e é futura. Mas, pega essa visão, a morte, e vamos seguir porque eu quero dar um pouco assim de conclusão no que eu estava estudando. Acho que é até bom para eu revisar a matéria. Mas também temos os fatos extraordinários, que são aqueles imprevisíveis, como foi a Covid no mundo. Foi um fato extraordinário que não houve a ação humana. Esperamos que tenha as grandes controvérsias, né, de quem causou a Covid, mas enfim, consideramos a Covid como um fato jurídico extraordinário. E em relação à prescrição, o que é muito importante, a prescrição e a decadência, o que é muito importante para a prescrição e para a decadência é a passagem do tempo. A prescrição e a decadência são um tipo de sanções àquele que não foi buscar o seu direito, que não foi exigir o seu direito. Tem uma fala no direito que diz assim, que o direito não socorre os que dormem. Por quê? Se você passar muito tempo, deixar passar muito tempo e não for fazer o seu direito valer, se você tem o direito, se você pode exigir alguma prestação de alguém, uma prestação de dar, de fazer, e você não ir buscar esse direito, ele deixa de ser exigível após o prazo. Após o prazo prescricional, ele deixa de ser exigível. Porque uma pessoa não vai ficar te devendo para sempre. É muito ruim viver com esse medo. Então, a prescrição é uma forma tanto de proteger aquele que deve e também uma sanção de dizer àquele, olha, você tinha esse direito, você tinha que ter procurado o judiciário para fazer esse direito ser exigido, exigir essa prestação. É nisso que consiste a prescrição. Não expliquei muito sobre a decadência, porque não vem muito ao caso, eu queria focar mesmo na parte da morte, mas eu queria concluir o raciocínio para que você pudesse entender o que eu estava estudando. Até uma forma, como eu disse, de revisar também, porque eu estou estudando. Mas o que eu queria e o que eu aprendi nessa lição específica, nessa videoaula específica, a professora, quando ela falou sobre morte, que é um fato jurídico estrito sensu ordinário, ou seja, previsível, ela falou várias vezes assim, a morte, ela é certa. A única coisa que temos certeza na vida, ela dizia, é a morte. Muitas vezes a gente fala assim, se eu morrer. Mas na verdade é quando eu morrer, porque não é algo incerto, mas algo certo. E naquele dia, eu fui dormir pensando, e se eu morresse daqui a uma semana? O que eu estaria fazendo de diferente? O que eu faria de novo? O que eu mudaria na minha rotina, no meu jeito de ser? E eu comecei a elencar coisas que, se eu morresse amanhã, se eu morresse daqui a uma semana, eu faria de diferente. E eu comecei a pensar, poxa, eu seria uma pessoa mais simpática, eu seria alguém mais amorosa com os meus pais, com a minha irmã, eu faria o meu trabalho com mais afinco, eu buscaria muito mais a Deus, eu oraria mais, eu pediria perdão a Deus pelos meus pecados, lembraria das pessoas nas quais eu ofendi e iria pedir perdão, eu perdoaria pessoas. E eu comecei a listar, eu comeria coisas que eu gosto, eu iria, enfim, fazer atividades que eu gosto, leria livros que eu gosto, assistiria provavelmente filmes que eu gostaria, cantaria em meus plenos pulmões as minhas músicas favoritas, evangelizaria pessoas, contaria do amor de Deus, iria na rua sem vergonha e falaria do amor de Deus para pessoas, enfim, seria bem diferente do que eu tenho vivido. E eu pensei assim, depois de pensar em tudo isso que eu faria de diferente, me veio uma luz. Por que eu não faço isso agora? Por que só se eu estivesse morrendo? Por que esse senso de iminência só diante da morte? Será que eu não deveria ser alguém
melhor hoje? Mesmo sem essa perspectiva de morte, apesar de que nós não sabemos o dia em que nós iremos morrer, mas como exemplo, será que eu não posso ser uma pessoa melhor hoje, ao invés de deixar para ser uma pessoa melhor somente quando eu estivesse prestes a morrer? E eu comecei a pensar nisso. Por quê? Por que a gente tem essa coisa de deixar as melhores coisas para viver quando a gente tá prestes a perder? A gente só passa a valorizar um relacionamento quando a gente perde ele. A gente só passa a valorizar uma fase da nossa vida quando a gente muda de fase e percebe que aquela fase era muito boa. Eu costumava odiar a escola. Eu não gostei do meu tempo de escola. E eu vivia falando, nossa, eu não vejo a hora de terminar o ensino médio. Nossa, eu não vejo a hora de ir pra faculdade. E hoje em dia, caramba, o meu tempo de escola era muito bom. Um tempo em que eu podia aproveitar, viver sem muitas preocupações. E a vida adulta, ela traz deveres diferentes, responsabilidades diferentes, perspectivas diferentes. Você começa a pensar em coisas que você não pensava antes. Quão bom foi o meu momento de escola, de adolescência, de criança, e o quanto eu não aproveitei, porque eu pensava naquilo que viria. E eu reclamava do que eu estava vivendo. Será que a gente precisa pensar só na morte para ter uma ideia de que a gente precisa fazer a vida valer a pena? Por que a gente não pode fazer a nossa vida valer a pena hoje? Por que a gente precisa perder para nós valorizarmos? Porque nós não valorizamos o nosso dia hoje. E não valorizar a vida, não valorizar o nosso dia a dia, a nossa rotina, não fazer valer a pena, é algo muito fácil de acabar caindo nesse erro. A gente cai numa rotina onde fica, meu Deus, eu preciso estudar, meu Deus, eu preciso trabalhar. Eu estou constantemente revisando matérias, estudando coisas, fazendo enfim, tendo afazeres, tendo responsabilidades, coisas a fazer, prazos a cumprir, que eu esqueço que existem coisas pela qual eu preciso lutar e melhorar. Coisas que se eu morresse amanhã, eu pensaria, eu preciso fazer isso hoje, eu preciso ser alguém melhor. Eu preciso ser uma irmã melhor, eu preciso ser mais carinhosa, eu preciso ser uma pessoa mais feliz, reclamar menos. Eu preciso, mesmo em essas coisas que são chatas, que vêm com a vida adulta, que vêm com os estudos, que vêm com o trabalho, preciso fazer bem, preciso me dedicar, fazer de um modo que seja leve. E tantas coisas que eu, assim, pensei que eu poderia melhorar. Eu só parei pra pensar isso mesmo de fato com essa pergunta: e se eu fosse morrer amanhã? O que eu faria de diferente? E essa pergunta pra você: se você fosse morrer amanhã, ou semana que vem, ou mês que vem, o que você faria de diferente? E diante de tudo isso que você respondeu, que você pensou, por que você não começa a implementar isso hoje? Pausa dramática porque o meu café tá esfriando. Você pensando nisso, e eu pensando, tem uma expressão em inglês que é YOLO, que é You Only Live Once, ou seja, só se vive uma vez. E eu acho engraçado que muita gente usa prestes a fazer alguma coisa que pode dar muito errado. Então, vou pular de bungee jump, só se vive uma vez. Vou fazer isso, vou, sei lá, prestes a fazer coisas, assim, erradas ou perigosas, e a pessoa usa assim, só se vive uma vez, eu vou fazer isso porque eu preciso dessa adrenalina. Mas eu queria trazer essa expressão para esse assunto. Só se vive uma vez. Nós estamos aqui nessa terra, nós estamos passando por essa terra e só se vive uma vez. Nós só temos esse curto espaço de tempo, que aos nossos olhos parece muito tempo, mas a gente que vive com os olhos na eternidade, que nós cremos em um Deus que nos dará a vida eterna, frente à eternidade, o período que a gente vive na Terra é muito curto. Quais as coisas que você pode fazer para tornar essa vida melhor, para você se tornar uma pessoa melhor? A gente costuma pensar isso só em momentos de, como eu falei, em momentos prestes à morte, né?
ou em momentos de comemoração que a gente para repensar o que a gente fez da vida. Nossa, no Natal, no Ano Novo, na Páscoa, mas por que nós não trazemos isso para o nosso dia a dia? Como eu posso viver uma vez hoje, sabe? O dia de hoje só se vive uma vez, e é algo que eu ouço muitos coaches falando. E assim, é uma frase muito brega, pelo menos eu achava, até encontrar, de fato, um significado. O dia de hoje não se repete mais. Por que a gente não faz esse dia valer a pena? Por que eu não faço os meus dias valerem a pena? Isso é um hobby diferente. Buscar fazer alguém uma gentileza. Buscar fazer algo que te alegre e principalmente não só focado em você, porque a gente pensa muito só focado na gente, mas o que você pode fazer pelo próximo, que fará não só o dia dele valer a pena, mas quando a gente se dedica ao próximo, o nosso dia vale muito mais a pena do que se a gente tivesse pensado só na gente. Ou por que você não se dedica a Deus como você se dedicaria no último dia da sua vida? A gente pensa muito no céu no último dia da nossa vida. Nossa, eu iria pedir perdão pelos meus pecados para eu poder ir para o céu. Mas por que essa lembrança constante do céu não tá no meu dia a dia? Eu tento me lembrar muito porque eu me esqueço muito desse fato de que todo dia nós precisamos clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sabe, o meu maior amor tem que ser Cristo. E quando a gente ama muito alguém, nós queremos estar perto dele. Então eu quero almejar a volta dele todos os dias. E por que a minha vida, no meu dia a dia, eu não implemento isso? Coisas pelas quais eu posso almejar mais a Cristo. Seja evangelizar alguém, seja ler a palavra, seja orar, seja construir uma intimidade. Mas a gente acaba pensando nisso, pelo menos eu, não sei você, mas eu... Quando a gente tá na iminência, assim, quando eu penso, nossa, e se Jesus fosse voltar amanhã, e se eu morresse amanhã, o que eu faria? Eu oraria mais, eu pediria perdão a Deus por todos os meus pecados, eu não erraria o dia inteiro, eu não pecaria o dia inteiro. Por que a gente não faz isso? Por que a gente não ora mais? Por que eu não oro mais no dia a dia sem ser por morrer? Será que Deus... será que a gente só liga pra Deus, a gente só lembra de Deus perto da morte porque tem medo de ir pro inferno? Deus, ele não quer a gente pelo medo de ir pro inferno, mas ele quer o nosso coração porque ele nos ama muito, que ele quer que a gente o ame muito também. E foi isso o que a morte fez. O que, na verdade, assistir a aula de prescrição que falou sobre a morte me fez pensar, e foi uma lição de vida. Que nós possamos viver intensamente, como se esses fossem os nossos últimos dias, que a gente tende a, quando tá acabando as férias, que ter essa sensação, quero aproveitar mais, quero extrair tudo que tem de bom. Vamos extrair dos nossos dias tudo o que tem de bom. Não deixe que as suas responsabilidades, os seus afazeres, o que você tem de importante, as suas preocupações, o seu trauma, as suas dores, deixem e te impeçam de aproveitar aquilo que Deus tem pra você. Deus tem coisas grandes pra você e às vezes a gente deixa de aproveitar isso porque nós estamos muito focadas nas coisas ruins, nas nossas responsabilidades. A gente se esquece de que só se vive uma vez. Nós só temos algumas oportunidades, só passam pela gente uma vez. Momentos do nosso dia só passam uma vez. Pessoas passam na nossa vida e a gente tem que aproveitar ao máximo, porque às vezes elas vão embora também. Por que não gastar os nossos dias tentando amar aos outros? Tentando aproveitar ao máximo da companhia daqueles que amamos. Tirar o máximo de proveito das nossas responsabilidades. O que será que eu tenho que aprender com o trabalho? Ou como eu posso influenciar a vida das pessoas do meu trabalho? Ou como eu posso fazer o meu tempo de faculdade valer a pena? Ou da minha escola? E viva com isso. Tente ser o seu melhor, sempre. Só se vive uma vez. Tenha essa noção de aproveitar os seus dias. Fazer valer a pena o que você vive. Essa era a reflexão que eu gostaria de trazer. Então,
só se vive uma vez, aproveite seus dias. Esse foi um episódio do podcast um tanto, eu diria mórbido, porque nós estamos falando sobre morte, mas uma lição que traz vida, traz uma vida feliz, sobre aproveitar os nossos dias, sobre buscar ser alguém melhor enquanto é tempo. Então, espero que isso tenha gerado frutos no seu coração. E eu prometo que eu vou tentar postar mais periodicamente e tentar reclamar menos das coisas que eu tenho que fazer e colocar os meus planos em ação. Às vezes eu fico tão atarefada que eu fico habitolada. E aí eu fico pensando mais no que eu tenho que fazer do que efetivamente fazendo. Então, eu vou tentar colocar o plano do podcast e do canal em dia. Espero que tenha feito alguma diferença na sua vida. Esse foi mais um episódio do podcast Senhorita no Século XXI. Te vejo na próxima. Tá gelado, eu tenho que esquentar.